Olá, crianças da paz do Senhor. Estamos em mais uma lição e o tema da nossa lição de hoje é o amigo medroso. Na semana passada nós aprendemos um pouco sobre o amigo valente, que foi Josué. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre a história desse amigo medroso, que foi Gideão. Mas antes de aprendermos a lição, vamos falar com o Papai do Céu, amém? Papai do Céu, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu amor e pelo teu cuidado, Pai. Queremos te pedir que nos abençoe. Abençoe ao papai, abençoe a mamãe e a toda a nossa família. Esteja conosco, cuidando de nós, nos livrando de todo mal e nos abençoando, Pai. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Lá em Salmos, capítulo 28, versículo 8, diz assim: Deus é força do seu povo. E com essa lição nós vamos aprender que venha o que vier, aconteça o que acontecer, Deus ele é a nossa força. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá tudo o que nós precisamos para vencer. Na lição de hoje nós vamos aprender um pouco também sobre o medo. Nós vamos ver que Gideão ele teve medo, mas ele aprendeu a confiar no Senhor. Ele teve a certeza de que Deus estaria naquela batalha com ele e que daria a vitória a ele. E com relação ao medo, todos nós já tivemos medo de alguma coisa algum dia. Existem pessoas que têm medo do escuro, outras que têm medo de lugares altos. Existem pessoas também que têm medo de insetos e tantos outros medos. Mas o que nós não devemos deixar é que o medo tome conta da nossa mente e do nosso coração. Então nós devemos pedir, clamar ao Papai do Céu para que Ele tire todo o medo, tudo que não pertence a Ele, das nossas vidas, do nosso coração, e que Ele nos dê forças para vencermos, para superarmos todas as situações. Amém? Mas vamos dar início à nossa história. Depois da morte de Josué, o povo se esqueceu de Deus e começou a se afastar dele. O Papai do Céu permitiu que um povo vizinho, os midianitas, queimassem as colheitas e as casas do povo de Israel. Gideão, israelita, preparava o trigo num lugar secreto. Ele malhava o trigo no tanque de pisar uvas, debaixo de um grande carvalho. Os midianitas não conheciam esse lugar, mas o Papai do Céu conhecia. Deus mandou um anjo com uma mensagem para Gideão. O Papai do Céu também queria que Gideão liderasse o exército de Israel, mas Gideão estava com medo. Nós vimos que Deus ele escolheu Gideão para liderar um grande exército. Imagine se Deus tivesse escolhido você para liderar um grande povo, para tomar conta de um montão de gente. Você se sentiria preparado? Gideão ele ficou com medo, ele não estava se sentindo preparado. Mas nós vamos ver mais à frente que Deus ele capacitou, ele preparou e confirmou a Gideão que estaria com ele naquela batalha, que estaria dando a ele tudo o que ele precisava para vencer aquela batalha. E foi isso que aconteceu, amém? Ele venceu. Mas voltando para a história, ele pediu um sinal para ter certeza de que o Papai do Céu estava com ele. Então ele deixou um pouco de lã no chão. E Gideão falou: se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. E pela manhã o chão estava seco, mas a lã estava encharcada. Veja que Gideão ele queria um sinal de que Deus estaria com ele naquela batalha. Então ele pediu que o chão estivesse seco e a lã encharcada. Imagine como é difícil. Se a lã está no chão e a lã está molhada, consequentemente o chão tinha que ficar molhado também. Mas Deus, ele deu o sinal a Gideão e deixou toda aquela terra seca e a lã encharcada para confirmar com Gideão que estaria com ele naquela batalha. Mas Gideão ainda duvidava. Ele queria que Deus agora mandasse orvalho para molhar o chão e deixasse a lã seca. E na manhã seguinte, o chão estava molhado dessa vez e a lã estava totalmente seca. E Gideão juntou um exército de 32.000 homens. Imagine como era numeroso, quanta gente tinha nesse exército. Mas o Papai do Céu o reduziu para apenas
300 homens. Deus não queria que Israel pensasse que venceu a guerra com as suas próprias mãos. Deus era o Salvador de Israel. Quem iria fazer aqueles homens vencerem não era a quantidade de homens que tinham naquele exército, mas era Deus. Deus estava com eles, então eles não precisariam de mais nada, porque Deus é que dá vitória ao seu povo, e ele havia falado com Gideão que ia dar vitória a eles. Mas o Papai do Céu sabia que Gideão ainda estava com medo. Ele não sabia como Deus iria ajudá-los a vencer. Havia muitos midianitas contra apenas 300 deles, e ele se preocupou tanto que até perdeu o sono. Por isso, Deus fez com que ele ouvisse 2 soldados midianitas conversando sobre um sonho estranho. Um dos soldados contava que tinha sonhado com um pão que rolou sobre uma barraca e a destruiu. O outro soldado ficou assustado e disse: "É a espada de Gideão." Quando Gideão ouviu o sonho e a interpretação dele, ficou seguro de que Deus lhe daria a vitória. Gideão ele ficou com medo de toda aquela gente que ele teria que enfrentar. Então Deus usou 2 homens, colocou um sonho para que um deles tivesse e mostrou que ele estaria com ele, que Gideão iria vencer aquele montão de gente que ele teria que enfrentar. E Gideão planejou um ataque durante a noite. Ele deu a cada soldado uma trombeta e um jarro com uma tocha dentro. Imagine que instrumentos de guerra estranhos. Tem pessoas, a maioria das vezes, lutam com espadas, lutam com escudos, com lanças. E eles lutaram com jarros e tochas dentro desses jarros. Imagine que instrumentos estranhos, mas vocês vão entender que não eram os instrumentos, aqueles instrumentos de guerra, armas e tudo mais, que ia fazer com que aquele exército vencesse, mas era Deus, era a força de Deus na vida deles. E que confusão houve! Os inimigos levantaram assustados e fugiram. Quando eles ouviram o barulho de vasos quebrando, de trombetas tocando e viram as tochas, eles se apavoraram. E que bela vitória! Eles venceram os inimigos sem nem precisar lutar, apenas obedeceram. Aqueles homens não precisaram lutar, os inimigos deles fugiram. E, mais uma vez, foi mostrada nessa história, através dessa história, de que Deus, quando Ele está com o seu povo, quando Ele promete algo ao seu povo, Ele cumpre e dá a vitória. Deus ele avisou a Gideão que estaria com ele, e ele esteve com ele, com aquele exército de Gideão de apenas 300 homens contra vários e vários homens, e eles venceram. Não eram os instrumentos de guerra, não eram armas, não eram espadas, não era escudo, era a força de Deus na vida deles. Eles obedeceram, eles foram obedientes ao Senhor e foram enfrentar aquele exército. E Deus, por eles serem obedientes, agiu na vida deles e fez com que eles fossem vencedores. Então, com essa lição, nós aprendemos a não temer, a confiar no Senhor, de que Ele nos ajuda, de que Ele está conosco em todas as situações. Então, se você tem medo de alguma coisa, basta que você peça ao Papai do Céu para que Ele tire, para que Ele mande embora todo medo, tudo que não pertence a Ele da sua vida. E você será feliz, você será vitorioso, assim como Gideão foi. Amém? Essa foi a lição que Deus tocou no coração de Tia. A lição de hoje foi sobre Gideão e que você possa aprender com Gideão a ser um vencedor, a ser um campeão. Amém? Que Deus os abençoe. Um grande beijo. Fiquem com Deus.